Abra sua Bíblia, se você trouxe ela, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, Lucas capítulo 10, versículo 17 até o versículo de número 20. Vai lá para os Evangelhos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 17 até o versículo de número 20. Glórias a Deus. O Senhor vai falar aqui esta noite. Abra o seu coração, te prepare para ouvir a voz do Senhor. Te prepare. E quando você ouvir a voz de Deus, não endureça a sua cerviz. Amém? Como fizeram o povo de Israel no deserto. Quando Deus falava com eles, muitos deles endureceram a cerviz, não deram ouvido e morreram no deserto. Deus não quer que você morra. Olhe para alguém perto de você e diga: Deus não quer que você morra. Ele quer que você tenha vida. E vida em abundância. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Esse é o desejo dele. Que a gente tenha vida e vida em abundância. Assim diz a palavra de Deus. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Amém? Fecha a Bíblia. Tema da mensagem: o livro da vida. Diga comigo: o livro da vida. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Esse texto ele relata um momento muito precioso. Um encontro de Jesus com os 72 discípulos, que ele havia dado uma ordem, ele havia dado uma instrução. Jesus ele estava para passar por muitos povoados, aldeias, cidades, mas antes dele ir a cada uma delas, ele havia ordenado 72 discípulos dele para entrarem nestas localidades de 2 em 2. Mas Jesus não enviou eles de qualquer maneira. Ele deu instruções para eles, o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Se você ler todo o capítulo 10 de Lucas, você vai ver todas as instruções que Jesus dera para eles. Amém? Mas também Jesus deu para eles poder e autoridade. Diga: poder e autoridade. Não era no nome deles que eles estavam indo. Não era no nome de João, de Marcos, de Lucas, de José, do Germano, não. Não era no nome deles que as coisas iriam acontecer, mas era no nome de Jesus. Diga: o nome de Jesus tem poder. Esse nome tem poder. Céu, terra e inferno tremem ao ouvir o nome de Jesus. Quando eu falar até 3, você vai falar Jesus bem alto. Amém? Respira, engole a saliva, prepara aí a garganta. Isso, faz um...
Isso, quando eu falar 3, você vai dizer Jesus, bem alto. Amém? 1, respira, irmão. 2, 3. Uau! Esse nome é poderoso. Quem acredita? Então eles estavam indo de 2 em 2 e as coisas estavam acontecendo. Por onde eles andavam, eles tinham que anunciar: ei, é chegado o reino dos céus. Eles proclamavam isso no meio do povo. Mas também, aonde eles encontravam alguém doente, eles colocavam as mãos e aquela pessoa, ela era curada. Para que o povo visse, ouvisse e desse crédito àquilo que eles estavam anunciando. E se não bastasse os enfermos, as pessoas que estavam atormentadas por espíritos imundos, quando eles presenciavam, eles viam, eles percebiam que a pessoa estava debaixo de uma influência maligna, eles repreendiam aquele espírito e ele obedecia, ia embora. E as pessoas eram libertas então. Então eles voltaram e começaram a relatar estas boas novas para Jesus. Como é que estava o coração deles? Como é que estava o coração deles? Extremamente alegres. Eles estavam felizes, irmão, porque eles estavam provando de algo que eles ainda não vivenciaram. Eles estavam indo, o Senhor estava cumprindo a palavra dele na vida deles e o reino de Deus estava se manifestando. Isso é poderoso. Mas Jesus, queridos, quando eles retornam, o Senhor Jesus, ele vai chamar a atenção daqueles homens, porque eles estavam eufóricos, alegres com tudo o que estava acontecendo, e não era por menos. Eles mereciam e deveriam sim estar alegres. Mas Jesus, ele chama a atenção para algo muito importante. Diga algo muito importante. Então Jesus declarou para eles que eles deveriam se alegrar, não pelo fato dos espíritos imundos se submeterem a eles. Antes, diga antes, a sua alegria deveria estar no fato dos seus nomes estarem escritos no livro da vida ou nos céus. Amém? Jesus disse: ei, se alegrem, porque o nome de vocês já está escrito nos céus. Ali deveria estar a maior alegria deles. Hoje nós vamos meditar sobre esse livro chamado O Livro da Vida. Que livro é esse? Qual a sua finalidade? Querido, nós sabemos que um livro possui algumas finalidades. Quando nós pegamos um livro na terra, algumas coisas estão representadas, configuradas em um livro. A primeira delas, um livro, ele tem o objetivo de transmitir um conteúdo. Sim ou não? Você pega um livro de história, o objetivo é contar uma história. Você pega um livro pedagógico, ele tem o objetivo de te ensinar algo. Você pega a Bíblia, ela tem o objetivo de apresentar a você Jesus e o seu reino. Mas também existem livros que eles têm por objetivo registrar informações. Quando você vai casar, eles dão um livro para você assinar. Quem quer casar, diga amém. Diga amém. Vai ter que assinar o livro. Eu assinei. Esses dias eu fui de testemunha de um casal que está para se casar. E eu assinei o livro. Eles assinaram o livro. Está registrado lá. Amém? Então há livros que eles vão registrar coisas importantes. Quando eu fui no cartório, quando você vai no cartório, seja para vender um carro, fazer a transferência de algo,
Você vai lá e o seu nome está registrado, a sua assinatura está registrada. E quando você vende ou compra algo também, você precisa registrar por meio de uma assinatura. Quem está entendendo aqui? Mas no caso do livro em questão, o livro da vida, o seu propósito é registrar o nome daqueles que vão entrar no reino dos céus. Você sabia disso? Esse livro da vida, ele contém o nome daqueles que vão entrar no reino de Deus. Quantos querem entrar nesse reino? O seu nome precisa estar nesse livro. Senão, você não entra. Você não entra. Quem não tiver o seu nome escrito nele não poderá entrar na Nova Jerusalém. Diga ai, ai, ai. Olha o que eu vou ler para você. Apocalipse 21, 27 vai dizer exatamente isso. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela, está se referindo à Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vai entrar nessa cidade coisa imunda, pecado, mentira, adultério, fornicação, não vai entrar roubo, não vai entrar nada destas coisas. Lá só vai entrar aqueles que estão andando e vivendo em santidade. Diga santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quantos querem ver a Deus? Então você precisa andar em santidade. Veja que isso é muito sério. O assunto que nós estamos trabalhando essa noite. Há um livro nos céus, o livro da vida. E lá está o nome daqueles que vão herdar a salvação. Mas se o seu nome não estiver lá, já era, você não entra, você não herda a salvação. E aí você vai ver comigo esta noite para onde vai as pessoas que não têm salvação. E eu não estou aqui para colocar medo no seu coração, não, eu estou aqui para trazer a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aplauda o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Santidade significa separação. Diga separação. Santidade significa separado. Mas separado do que, pastor? De tudo aquilo que está ligado ao pecado. O que nos faz separação de Deus? O que separa o homem de Deus? É o pecado. Pecado é errar o alvo, é aquilo que nós realizamos que vai contra os mandamentos, contra a vontade de Deus, contra os estatutos de Deus. Quando nós praticamos algo que vai contra, nós estamos pecando. E consequentemente, não entraremos no reino dos céus. Quantos ainda querem ir para lá? Eu quero, irmão. Eu não quero ficar de fora, não. Quem é que já ouviu falar em o arrebatamento da igreja? Quem já ouviu falar? Tem até filmes, né? Que eles tentam contar o arrebatamento, que vai vir aquele dia onde as trombetas vão tocar, todo olho vai ver a Cristo voltando, e aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão, subir com ele. E é legal que, vamos dizer assim, os filmes, eles tentam, né, trazer uma realidade, e aí eles colocam assim, quando Cristo vem, uau! Carros se desgovernando,
porque o motorista que era cristão e que tinha um nome escrito no livro da vida e estava andando em santidade, e ele desaparece e o carro se desgoverna. Estava dois deitados na cama ali juntinho, e é bom dormir juntinho, não é? Ih, irmão, isso é para os casais, diga casais, aleluia. No inverno esquentar os pés uns dos outros. Amém? Ah, tu já pensou bobagem, né? Dois estão na cama, um sobe e o outro não. Por quê? A vontade de Deus era que os dois subissem. Mas por que um sobe e o outro não? Porque um está pronto e o outro não estava. Um estava andando em santidade e o outro não estava. Então esse dia ele virá. Quer você acredite ou não, esse dia ele está estabelecido e ele vai acontecer. E o Senhor, Ele não quer que a gente seja pego de surpresa nesse dia. Amém? Ele não quer que a igreja, Ele não quer que eu e você sejamos pegos de surpresa. Ele quer que a gente esteja preparado. Preparado para esse dia. Tu está se preparando? Sim ou não? Ou tu está levando a vida com a barriga? Quem é que falou? A Mauri, obrigado, Mauri. Entende rápido, né? Eu fiz assim, ó. Levando a vida com a barriga de qualquer jeito, empurrando as coisas. Se tu levar a vida desse jeito, de qualquer maneira, empurrando com a barriga, você corre um grande risco de ficar. Quem quer ficar? Aleluia, eu não ouvi nenhum amém, graças a Deus. Você não quer ficar, você quer ir. Você quer entrar no reino do céu, sim ou não? Sim. Eu também, e esse é o desejo de Deus. Então nós temos que andar em santidade, separação do mundo, separação das coisas erradas. Quando eu começo a ler a Bíblia vai apresentar para mim a vontade do Pai para nós. Mandamentos, coisas que devemos observar, que devemos fazer, coisas que não podemos fazer. Amém ou não amém? Nós que somos pais e já criamos filhos e temos filhos pequenos, de tempos em tempos, se nós vemos o nosso filho errando, fazendo algo errado, nós como pais, a gente faz o quê? Corrige, ou a gente olha para eles e diz, não, ele tem que aprender, que se lasque, que se vire, aí depois que se quebra, se arrebenta, a gente vai lá. Não, antes de se quebrar, se arrebentar, a gente vai lá e, filho, não faça isso, observe isso, se você fizer isso, vai acontecer isso, porque o pai já tem experiência, o pai e a mãe já sabem, porque a gente ama eles, e a gente quer ver o seu bem, quanto mais o Pai Celestial nos ama. E quer nos ver bem. Diga comigo, Deus me ama. Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Deus não quer o seu mal. Deus quer o nosso bem. Vamos lá. Mas o que vai acontecer com aqueles que não possuem os seus nomes escritos no livro da vida? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. De quem é essa palavra, irmão? De quem é essa palavra? Diga do Germano. Não, você está ligado hoje. Não é do Germano. Essa palavra, ela é de Deus. Aplauda Ele. Essa palavra é do Senhor. Não é minha. Eu sou apenas um mensageiro, um pregoeiro da palavra, um comunicador da palavra de Deus. Mas a palavra é dele, e a Bíblia diz que ele vela para que a sua palavra, ela se cumpra. Toda a palavra de Deus não vai cair por terra, nem um ponto, nem uma vírgula, irmão. Toda ela vai se cumprir. Toda ela se cumprirá. Quer você acredite ou não, ela se cumprirá. Olha o que diz. Quiser acompanhar comigo, acompanha.
Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15, você vai entender o que acontece com as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Diga ai, ai, ai. Eu dou risada aqui, mas o assunto é sério. Diga, é sério. É sério, irmãos. O Cláudio Duarte, ele é conhecido como um pastor que ele prega sorrindo. É ou não é? Quem assiste de vez em quando o Cláudio Duarte? Ele dá-lhe cada lambada no povo. É ou não é verdade? A gente acha, não, aquele pastor, ele olha as pregações dele, olha os ensinos dele, olha a verdade que ele traz ali, mas de uma forma divertida, descontraída. Tem uns que gostam, outros que não gostam, mas é a forma que Deus chamou ele, eu respeito. Mas ele dá cada lambada no povo, e eles ouvem Deus corrigindo eles, e eles no banco, quá, 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 quá. E aquela palavra é para eles. Amém ou não amém? Claro que para o pregador também, mas para eles. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, diga trono, e abriram-se os livros. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, diga outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ponto. Deixa eu abrir um parêntese. Existem outros livros, diga outros livros. Existem livros das obras. Amém? Diga livro das obras. Existe um livro com o teu nome, com o meu nome, com o nome de cada um de nós. E nesse livro está registrado algumas coisas que você faz. Não, querido. Tudo o que você faz. Ai, agora meu coração acelerou, pastor. É para acelerar mesmo. Tudo. Até aquilo que eu faço no banheiro, que eu faço no oculto, que eu faço nas escondidas, sem ninguém me ver. Sim, tudo. Tudo. Até aquilo que eu penso, sim, Deus conhece seu pensamento. Aleluia! Ninguém engana Deus. Ninguém consegue enganar Deus. A gente pode enganar uns aos outros. A gente pode estar num culto como esse, não falando nada, pensando, esse pastor, pensando mal do pastor, e tantas coisas, e Deus está lá. Está na minha casa, culto tal, dia tal, palavra tal, e está pensando isso, isso. Está sendo registrado. Olha para o irmão do teu lado e diga assim, está sendo registrado. Eu estou sendo profeta de Deus aqui, irmão. Aleluia. Vamos lá. E o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Viram para onde vai? Qual é o destino daqueles que não têm o nome no livro da vida? Serão lançados aonde? No lago de fogo. Lugar esse que a Bíblia declara que o fogo ele não se apaga nem de dia e nem de noite. Lugar de sofrimento, de ranger de dentes. Amém?
lugar que nós não temos nem noção de como é terrível. Aí eu pergunto para você, Deus quer que a gente vá para lá? Não. Mas esse lugar é real. E se nós não vigiarmos, a gente pode ir para lá. Se nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente pode ir para lá. E depois, irmão, de julgado, de sentenciado, não há mais volta. Aqui na terra a gente pode recorrer. É ou não é? Quem já assistiu o julgamento entende de questão de leis e tal, de julgamento. Quando você é julgado, você pode recorrer a outro tribunal superior. Lá não tem tribunal superior. Porque o próprio Deus, Ele é o supremo e único juiz. Não terá recurso. Não terá desculpa. Mas, aqui a gente diz, mas, lá não tem mais, irmão. Lá, depois de uma vez julgado, é ponto final e já era. Sacode o irmão do teu lado, sacode e diga assim, cuidado. Agora diga, vigia. Aleluia. Vamos seguir. Ai, 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 glória a Deus. Ou seja, serão lançados no lago de fogo. Lago de fogo. Você sabia que tem pessoas que não acreditam nessa realidade? Sabia disso? Tem pessoas que elas não acreditam. E elas vêm com uma teoria assim, não, mas pastor, Deus é amor. E Deus me ama, e Deus é amor, e é impossível que Deus que me ama vai permitir que eu vá para aquele lugar. Sim, Deus é amor, mas também Ele é juízo e justiça. Nós estamos no tempo da graça, diga graça. No tempo onde a porta da salvação, ela ainda está aberta. Mas ela vai se fechar. Lembra nos dias de Noé? Pregoeiro de Deus, pregoeiro da justiça, aonde o povo estava vivendo de qualquer maneira, de uma maneira que desagradou o coração de Deus. O pecado daquele povo subiu como incenso diante de Deus. Deus deu uma fungada de lá. Que perfume ruim. Foi olhar o que estava acontecendo, o povo estava vivendo em perversidade, pecado, fazendo um monte de coisa errada. Aí Deus, no coração dele, Ele decide, vou recomeçar. E olha lá na terra e vê uma família justa, reta. Noé e a sua família. E ele no seu coração, ele pensa, vou recomeçar tudo. E ele dá uma ordem para Noé fazer o quê? Constrói uma arca, dá as medidas, dá tudo para ele, e ele começa a construir, o povo começa a dar risada. Bobão! Claro que a Bíblia não diz bobão, é eu que estou conjecturando. Seu bobão! Vem curtir com nós! Vem aproveitar tua vida. Tu é tão novo, Noé? Deixa dessas coisas, vem para cá. Todo mundo curtindo, todo mundo aproveitando, fazendo um monte de coisa. Noé e a sua casa fazendo o quê? Uma arca para eles entrar. Quando a arca está pronta, os animais que Deus separou entraram. O que aconteceu com a porta? Diga se fechou. Quem fechou a porta? Não foi Noé, foi Deus. É Deus que abre, é Deus que fecha. Hoje a porta está aberta, mas um dia ela se fechará. E você nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã da sua vida. Nem eu. Então hoje a porta está aberta para nós. Diga amém. Hoje é o dia que a gente pode ter o nosso nome aonde? Escrito no livro da vida.
Então o livro ele não foi criado após a vinda de Jesus. Não foi quando Cristo veio para a terra que esse livro da vida foi criado, não. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai ver que esse livro sempre existiu. Vou citar um texto para você. Êxodo 32, do 32 ao 33, que diz assim: por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevesses os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecarem contra mim. Aqui Moisés estava intercedendo pelo povo. Ele era o líder que estava guiando o povo para a terra da promessa. Mas o povo estava murmurando, estava zombando de Deus, estavam fazendo coisas erradas, e Deus queria destruí-los. E Moisés, um líder segundo o coração de Deus, ele faz o quê? Deus, não mata-os, não destrói-os. O que os povos da terra vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los aqui. Risca o meu nome do teu livro e faz esse povo entrar na terra da promessa. Um intercessor colocou a vida dele em risco, a salvação dele em risco. Deus ouviu Moisés, porque Moisés era um intercessor. Guarde essa palavra, intercessor. Deus ouviu ele e disse: não, Moisés, eu não vou riscar o teu nome do meu livro, porque você é um camarada justo, é um camarada reto, é um camarada que me teme, que anda na minha presença. Amém? Deus ele não risca o nome daqueles que são justos, retos, íntegros e que se desviam do mal, aqueles que andam em santidade, aqueles que têm aliança com Deus. Deus não risca o nome deles. Mas aqueles que andam no pecado, querido, ó, o Senhor ele risca. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: meu nome já está escrito no livro da vida? O seu nome já está escrito no livro da vida? Como posso ter certeza que o meu nome está escrito nesse livro? O que você precisa entender é que a vontade de Deus para nós é que nenhum de nós pereça, mas todos venhamos a ser salvos. Diga comigo: Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Aplauda o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele quer que nós sejamos salvos. Olha o que diz 1 Timóteo 2, 4, 6. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? A palavra dele. Pois olha, presta atenção nisso. Tenta não se mexer agora, não olhar para o lado, olha só para cá. Amém? Não se distraia. Pois há um só Deus. Quantos Deus? Um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Não. Você não entendeu. Há quantos Deus? Deus com letra maiúscula. Deus de letra maiúscula. Existe só um, que é o Deus criador do céu, da terra e de todas as coisas. Só um Deus. Só um. Existem outros que se declaram deuses, mas naquele grande dia eles vão dobrar os joelhos e confessar com a língua que o Senhor é Deus. Todos eles que se intitulam deuses dobrarão o joelho diante dele. Deuses falsos e enganadores, chegará o tempo que eles serão desmascarados. Deuses que arrastam multidões, chegará o tempo que eles dobrarão o joelho deles e a língua deles confessará.
E depois eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Além de existir só um Deus, existe só um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? 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 Jesus é o seu nome. Jesus é o seu nome. Cristo, Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Uau! Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Somente por meio de Cristo nós somos perdoados. Somente por meio de Cristo nosso nome pode ser escrito no livro da vida. E não é com tinta de caneta Bic. Não. É com o próprio sangue dele. Pode aplaudir. Com o próprio sangue dele. Porque nós fomos comprados não com ouro e não com prata. Nós fomos comprados para Deus por meio de Jesus, por meio de um alto preço, o preço do sangue dele vertido na cruz do Calvário. Uau! Deus é bom. Nós precisamos entender o amor do Pai. Nós precisamos entender a obra de Cristo na cruz. Muitos não entendem. Muitos apenas olham e sentem dó. Ele sofreu, ele recebeu coroa de espinho, ele recebeu os cravos nas mãos. E olham para ele com dó. Você não tem que olhar para ele com dó. Você tem que olhar para ele como o Senhor e Salvador da sua vida. O preço que ele pagou foi para que eu e você não precisássemos ir para a cruz. Porque ele nos ama. Ele nos ama. Por isso que a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. Quando o amor dele é revelado dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo, nós somos constrangidos. O que é isso? Não queremos mais viver uma vida como vivíamos. Agora mudamos de curso, mudamos de rota. Queremos viver para adorá-lo, para exaltá-lo e glorificá-lo todos os dias. Uau! Porque entendemos que nós éramos merecedores, mas por meio do seu amor e da sua graça, nós fomos alcançados. Isso é forte demais. É somente por meio de Cristo que nós somos aceitos novamente por Deus. Não é por Maria, me perdoe os católicos. Não é por outros deuses. Não existe outro intermediário. O único intermediário é Cristo. Não existe outros. Ela foi uma mulher boa? Claro. Mas eu não venero ela. Aleluia. Não venere Maria. Adore a Cristo Jesus. Maria não pode interceder por você. Cristo pode interceder por você. Pastor, não tem medo de falar isso? Não. Eu preciso falar a verdade. Eu não posso temer aos homens. Eu tenho que temer a Deus. O homem pode me matar? Sim. Fisicamente? Espiritualmente, jamais. Porque eu estou vivo. Porque Cristo vive em mim. O que Paulo dizia?
diante da morte, ele dizia: a morte não é nada, eu já morri. Se morrer para mim é lucro. Porque se eu morrer agora, uma carruagem de fogo vem e me leva para perto dele. Não foi assim que aconteceu com o profeta Elias? Foi ou não foi? O que veio buscar ele? Uma carruagem de fogo. Anjos de Deus vieram buscar o servo bom e fiel. Há servos bons e fiéis aqui esta noite? Quem está com medo que diga amém? É só para descontrair. Queridos, no dia do julgamento, já estou indo para o fim, tá? No dia do julgamento, onde estará presente o juiz, presta atenção nos detalhes. No dia do julgamento, onde estará presente o juiz, as acusações, o réu, bata no peito e diga: sou eu. O réu somos nós. É nós que vamos ser julgados. Você terá um advogado ao seu lado para interceder por você. No dia do julgamento, terá o juiz, terá as acusações, que é os livros que foram registrados dos seus feitos. Talvez esteja lá também capiroto acusando. Estará o réu, cada um de nós, e estará do nosso lado um advogado, chamado Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo. Uau! E quando forem lidas as acusações, ele vai intervir em momento oportuno e ele vai dizer: Pai, este é meu. O nome dele está escrito no livro da vida. É verdade, todas essas acusações são verdadeiras, mas eu morri por ele. E o seu nome está escrito no livro da vida e os seus pecados foram perdoados. Uau! Ele vai se levantar em nosso favor. Dia glorioso. Mas se você não tiver um advogado, ai, glória a Deus. Se você não fizer aliança com Cristo, se você não entregar a sua vida para Ele, se você não tiver um nome escrito no livro da vida, Ele vai estar lá, sim, do mesmo jeito. Mas Ele não vai interceder por você. Aí a coisa pega. Aí é que a coisa fica séria. Se Jesus não interceder, aí a gente vai gritar: ai, glória a Deus. Quem é o advogado? Se você não fizer aliança com ele, ele não julga a tua causa, irmãos. Ele vai ficar ali, olhando a cena acontecer e o juiz sentenciando: aparta-te de mim. E aí? Quer fazer aliança com ele, sim ou não? Quer entregar a vida para ele, sim ou não? Quer viver em santidade, sim ou não? É o que Deus espera. E agora, cara ouvinte da palavra, bata no peito e diga: sou eu. Essa mensagem não é para aquele que não veio. É para mim, para você. É para você. Amém? É para nós. E aí, cara ouvinte da palavra, o que você vai fazer? Você não pode sair daqui essa noite sem dar uma resposta para Deus. Todos nós essa noite vamos dar uma resposta para Deus. Sua resposta será sim para Deus?
Ou será não para Deus? Qual será a sua resposta? Não adianta vir à frente e dizer sim, sair daqui e continuar fazendo tudo errado. Aí a hipocrisia. Diga hipocrisia. Não vale de nada. Não adianta vir chorando no altar e dizer, ai pastor, ora por mim. Eu vou orar. Mas sair da porta para fora, desejando mal, fazendo mal, pecando e fazendo escambau. Adianta alguma coisa? Não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Ai, 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 glória a Deus. Pastor, dá para dormir hoje na igreja? Dá, irmão? Dá. Tá, agora a gente alugou a parte de baixo, diga aleluia. Dá para dormir. Traz o colchão, tem banheiro. Vai ter cozinha boa, faz comida, mora aí. Mas não adianta. Se não mudar, pode morar na igreja. Não resolve nada. Vai chegar aquele dia e não adianta dizer, mas eu dormi na igreja, eu pousei na igreja. Não adianta nada. Diga ai, ai, ai. Eu estou com a corda toda hoje, né? Sabe o que é isso? Eu vou usar a expressão do meu filho. Eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Ninguém reconheceu Pedro quando ele pregou, pastor Ricardo. Cheio do Espírito Santo. Ah, aleluia. Sua resposta vai ser sim ou não? Sim. Seu destino eterno não depende mais de Deus. Você sabia disso? O meu destino eterno, o seu destino eterno, não depende mais de Deus. Depende de mim e de você. Deus, ele já fez a sua parte. Ele já entregou o seu filho. Ele já comunicou o seu amor. Ele já fez a sua obra. O nosso destino eterno depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, de como vamos nos conduzir daqui para frente. Pastor, até hoje eu errei. Se você se arrepender hoje, Deus pega todos os teus pecados e Ele lança no mar do esquecimento. E a partir de hoje, se você se arrepender, aceitar a Cristo, nascer de novo, você vai começar a viver em novidade de vida. Uma vida nova. Uma vida nova. Deus nos dá a oportunidade nessa noite de apagarmos todo o nosso passado. Só Ele faz isso. E começarmos uma vida nova. Sacode de mão do lado e diga assim: é hoje. Diga para ele, uma vida nova te espera. O que você vai escolher hoje? Vida ou morte? Vida ou morte? Vida, vida ou morte? Vida. Eu quero vida. Eu não quero morte. Vida. Após Pedro pregar o primeiro sermão cheio do Espírito Santo, após ele pregar e falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que o povo havia crucificado o Filho de Deus, o povo entrou em parafuso. Eles olharam para Pedro e perguntaram assim, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Leia lá no livro de Atos, capítulo 2 depois. Quando Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, quando eles pensaram que eles estavam bêbados, Pedro levanta, toma a palavra e diz: ei, o que está acontecendo agora, 9 da manhã? Nós não estamos bêbados, a promessa do Pai se cumpriu. O Espírito Santo veio. E nós estamos cheios do Espírito Santo. E vocês condenaram a Cristo à morte e tal. E ele vai anunciando Cristo como Filho de Deus e o Redentor. O coração deles se apavorou. Ficaram apavorados. E agora o que faremos, irmão Pedro e os demais? Olha a resposta de Pedro. Diga comigo. Escute a resposta de Pedro. Pedro respondeu:
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. O batismo é para quê? Perdão dos pecados, vírgula, e receberão o dom do Espírito Santo. Deixa eu traduzir. Jesus disse que não entra no reino dos céus quem não nascer da água e do Espírito. Diga: novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. O batismo é uma aliança que a gente faz aqui na terra, demonstrando publicamente que eu estou arrependido, que eu entendi que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim. Eu não quero mais voltar a praticar as coisas que eu fazia, agora eu quero viver em novidade de vida, eu quero agradar a Ele. Então, publicamente, eu declaro minha fé e eu me batizo nas águas. Simbolicamente, eu estou morrendo. Quando eu desço as águas, quando o pastor, quando o irmão me mergulha dentro da água, o meu corpo é mergulhado nas águas, ali simbolicamente eu estou dizendo: morri para o mundo, morri para o meu pecado, morri para estas coisas. E quando você sai da água, você nasceu de novo. E aí então você recebe o direito de receber a próxima etapa. Receber quem? O Espírito Santo de Deus, que começa a habitar dentro de você. E agora vai te ajudar a você a viver em novidade de vida. E Ele vai te lembrar todas as coisas que você tem aprendido. Ele vai constranger o teu coração quando você for pecar. Ele vai criar dentro de você uma dor, para que você não peque mais. Essa dor chama-se arrependimento. Quem já sentiu isso? Quem já chorou? Quem faz isso? É o pastor Germano na sua orelha? Não. É a obra do Espírito Santo. Uau! Se coloque de pé nesta noite. Vem para cá o Ministério de Louvor. Toda semana. Durante toda a semana. A única palavra que vinha ao meu espírito era o livro da vida. Por que Deus Ele colocou essa palavra em meu coração? Porque Ele queria que eu compartilhasse com você esta noite. Deus te ama. Deus Ele não quer que você vá parar no lago de fogo. Ele ama você. Ele ama a sua vida. Não há mais tempo de dizer não para Deus. Não há mais tempo de lutar contra a voz de Deus. Não há mais tempo de viver de qualquer maneira. Hoje é o tempo de você se posicionar conscientemente e dizer: Senhor, eu quero que você faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no teu livro. Se você não tem certeza que o teu nome está escrito lá, quando eu chamar você para vir para frente, você vai vir à frente. Amém? Para mostrar para Deus que você quer fazer uma aliança com Ele. Para mostrar para Jesus que você quer o aceitá-lo como Senhor e Salvador. Vamos adorar um pouco, meu pastor. Cadê o baterista? Da Gasurabagaia História. Apague um pouco a luz. Eu amo
Eu amo esse momento. Eu amo esse momento. Esse é um momento único. Esse é um momento especial. Esse é um momento de divisor de águas na nossa vida. Ajudem eles a aceitar ao Senhor. A Bíblia diz que se com a sua boca confessares o Senhor e no seu coração creres, você será salvo. O primeiro passo é crer. O segundo passo é confessar. Decalassura bacanda história. Começa a mudar a vida, Senhor. Começa a mudar a vida dos meus irmãos. Começa a mudar a história deles. Os anjos de Deus, eles fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Anjos de Deus fazem festa no céu quando um pecador se arrepende e nasce de novo. Daraba subiande coura macaia sei. Uramandei a subia rabacai. Que nessa noite, Senhor, nomes estejam sendo escritos no livro da vida. Que nomes estejam sendo escritos no livro da vida. Anaga rabagastore calabaia shei. Diamanda rabassoria. Uau! Transforma. Bote a mão no seu coração. Feche os olhos um momento. Feche os olhos, não tenha medo. Diga comigo, Pai. Diga, Pai. Diga, Pai. Eu ouvi tua voz e a tua palavra. Eu reconheço que sem ti estou destinado à morte eterna. Eu reconheço o teu amor por mim, demonstrado por meio de Jesus, teu Filho amado, que se entregou na cruz voluntariamente, por amor à minha vida. Eu reconheço que sou pecador e que preciso ser perdoado, e por meio do teu sangue eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu entendi que há um livro nos céus chamado Livro da Vida. Escreve hoje o meu nome com teu sangue nesse livro. Libera sobre mim o teu Santo Espírito e me ajuda a viver em santidade, a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Acenda a luz, por gentileza. Ouça isso. Mês de setembro, diga setembro. Nós vamos ter um batismo nas águas. Setembro, nós teremos um batismo. Eu acredito que aqueles que ainda não haviam se batizado em setembro, eles vão dizer: Pastor Germano, eu quero me batizar, porque eu entendi a palavra, eu entendi, e eu quero cumprir com o mandamento do Senhor, me batizar. Aleluia. Vai ser um batismo tremendo. Não. Vai ser um batismo tremendo. Haverá muitas pessoas se batizando. Hoje eu estava vendo um videozinho muito curto de um pastor realizando um batismo.
E ele invocou a natureza como testemunha. Eu achei tão lindo. Ele invocou as águas como testemunha, o vento como testemunha, os pássaros, a natureza, que é a obra da criação de Deus, as pessoas que ali estavam, mas toda a natureza. As águas, elas estavam tranquilas, não tinha onda. Ouça isso. Mas quando o pastor disse que as águas hoje sejam como testemunhas diante de Deus da decisão deles, começou a vir uma onda. E o pastor mergulhou aquela mulher e removeu, e aquela onda cruzou. Impressionante. A água estava calma, tranquila, não tinha ondas. Mas quando ele invocou as águas como testemunha, as águas responderam. Uau! Vai ser tremendo. Eu ainda sonho em ver pessoas, ouça isso, e vai acontecer. Porque aquilo que nós desejamos no nosso coração, o Senhor, Ele traz à existência. Eu ainda quero ver pessoas que ainda não são batizadas no Espírito Santo descerem as águas. E quando elas saírem das águas, elas receberem imediatamente o Espírito Santo sobre elas. E ali dentro das águas ainda começarem a orar em Espírito. E ter um encontro tão genuíno e poderoso, serem marcadas para toda a eternidade com o Senhor. Quem acredita, diga amém. Vai acontecer. Receberem o Espírito, o poder de Deus, pau, como no dia do Pentecostes. Uau! Você acredita, José? Você acredita, Clédio? Você acredita, meu pastor? Antes de despedir a igreja, eu quero dar oportunidade. Abra com a sua filacha.